Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar dando sequência a, ao entendimento da seleção de temas do da linguagem portuguesa para concurso público, né? Então a gente já iniciou eh, esse essa esse entendimento e a gente vai dar continuidade com base em uma lista de temas de um concurso público que eu vou prestar. É óbvio que cada concurso ele tem sua lista, porém em alguns entendimentos sobre os temas escolhidos pelas bancas tendem a se repetir. É muito mesmo alguns temas. Então, para você que vai estudar para algum concurso público, a gente vai falar de temas aqui que talvez seja relevante para o seu posicionamento de estudo, né? Para sua base de atenção, né? No sentido da estrutura que reúne a sua capacidade sistemática de se envolver com o arrecadamento, né, a gravação desses impulsos de imaterialidade lógica, né? Ou seja, a gente tem acordos que devem ser com base nas referências processados e indicados pela nossa atenção. Então a gente só vai conseguir isso se a gente arrecadar influência dessa referência. E é isso que a gente busca, a influência da referência para ter condição de se conter nos vários efeitos que uma linguagem pode causar, e desses efeitos a gente começar a se importar o bastante para dizer se tem ou não relação com a referência, né? Relação com aquilo que é edifício de tratamento científico, naquilo que se dá registro e identidade lógica nessa via de sociedade em relação linguística, digamos assim. Então vamos lá, vamos continuar. Então, dessa lista aqui, a gente já passou do sexto, né, no vídeo anterior, e a gente continua aqui pelo sétimo item dessa lista. Então vamos lá, o sétimo item traz para nós a fonética e fonologia. Fonética e fonologia. Então já anotamos aqui o que vamos recrutar da nossa consolidação como estudante, como um agente investigador dessa posição, aquilo que vai categorizar a nós seres humanos, fontes de fontes fisiológicas, com fontes de receptores fisiológicos, para desenvolver a transcuidade, né, digamos assim, essa transição de informações para o nosso organismo, onde a gente vai
começar a filtrar com cuidado, com sinalização dessas referências notáveis, aquilo que dispõe ao lado fonético e fonológico de uma estrutura de linguagem, né, de uma palavra. Então, as palavras elas são cuidadas pelo exercício da enumeração de letras. Então, as letras são enumeradas com sons, com imagens e com conjuntos. Então, uma letra possui um som, uma imagem e ela possui uma variação de som por edição de conjunto. O que isso significa? Significa que se eu tiver conjuntos diferentes aqui, entre uma palavra, ela pode variar o som que ela tem na sua primordialidade, né? Na sua privatização. Né? Então a gente tem a privatização, que é o som primeiro, só que a gente tem a escala de som por variações de coletividade, de conjuntos entre o som, que são modulações. A fonética e a fonologia, ela vai prestar as atenções que dividem olhares e dividem atenções para normatizar essas divisões e encontrar uma forma de ver. Sempre quando tiver difícil para ver sobre essas divisões relacionados a esses encontros estruturais que pertencem ao universo imaterial lógico da linguagem portuguesa. Então, vamos começar aqui, fonética e fonologia. Fonética e fonologia são ramos da linguística que estudam os sons da fala. Então, a palavra que ingressa para nós aqui no interesse é o adjetivo ramos. Ramos quer dizer que dentro de um ponto de conter a nossa tecnologia de linguagem, né, a nossa tecnologia no sentido orgânico e lógico de estruturar linguagem da maneira fonética, na maneira que a gente consegue expressar com a boca, com esse instrumento aqui, de produzir vibrações de vários ritmos. A gente fez o seguinte: a gente encontrou vários pontos que desencadeiam ritmos de atenção, que chegam para essa atenção e modificam ela. São os caminhos modificadores. Porém, que tem uma coisa em comum: o ponto, o terminal em comum. Qual que é esse terminal? A gente está falando do terminal do estudo linguístico da língua portuguesa, digamos assim, dessa linguística. Então, para cada linha dessa, a gente tem um ramo. Então, a gente vai pegar o ramo, a linha que vai falar para nós sobre a
fonética e fonologia. Então, ficou caro isso? Se ficou caro, você começa a entender que você estudar isso, você vai ficar caro também. Você vai ficar rico desse caro de herança que nós temos. Conhecimentos. Vamos lá. A fonética analisa os sons da fala em sua realização concreta. O que é concretizar o som da fala, né? A fonética analisa os sons da fala em sua relação concreta, enquanto a fonologia estuda o padrão de som de uma língua. Vamos lá. A fonética analisa sons da fala. Então, ó. Fonética vai analisar os sons. Os sons. Sons são concretizações. Né? São concretizações da fala. Agora, a fonologia, ela vai analisar as imagens que concordam, que emitem essa estrutura. Essa estrutura em organização. Em organização linguística. Digamos assim. Então, uma vai olhar o som, outra vai olhar a palavra, né? Fonética estuda os sons da fala em sua realização concreta. Então, ela vai estudar os sons, as vibrações acordadas que estão de acordo com a fonética. Então, se aqui eu tenho uma palavra e aqui eu tenho um som, olha só, a gente tem algo que é proporcional. A gente faz a proposição entre esse sinal aqui, ó, de igual. Por quê? Nós determinamos isso por associação científica de regra linguística. Né? A gente criou, com o passar dos anos, essa identificação. Né? Então, as letras em conjunto formam esse som, porque nós conseguimos falar sons. Então, pela nossa produção de boca, a gente tem a fonética. Pela nossa posição de escrita, nós temos a fonologia. E a união dos dois, você consegue fazer coisas que significam, né? Você consegue arcar. Você consegue fazer a arca de conter a associação entre boca e mão. E aí você consegue controle, né? E controle você consegue instalar nas populações, no sentido de se controlar ou se autodescrever em alguns casos. Analisar os sons em sua realização na forma como as consoantes e vogais são pronunciadas. Então tem outra aqui, outro lado da fonética aqui, ó, que é você destacar que a gente tem vogais / consoantes. Tudo isso é desenvolvido com base no órgão emissor de som, com base na bocação, na ação da boca, né?
Então tudo isso é desenvolvido com base na boca ou no instrumento de ofertar a comunicação, né? Por que isso? Porque dentro da observação desse órgão em emissão de som, o que acontece? Existe os músculos intercedendo entre essa oferta, né? Então você tem aqui, ó, os músculos em concordância de contração. Sons vogais, você não faz contrações. As contrações dos sons vogais, pegando contrações musculares, para fazer o som vogal, não são tão estratificadas quanto as contrações para os sons, para produzir os sons consoantes. Ou seja, aqui é sem obstáculo na contração e aqui é com obstáculo. Então, tudo isso tem um certo arranjo de organização para encontrar precisão na hora de ofertar conhecimento de associação fonética para a nossa linguagem. Isso já há muitos anos tem sido uma riqueza das nações. Utiliza métodos das ciências físicas e biológicas. Aí, ó, o método das ciências físicas e biológicas. Ondas, né? A gente tem a onda e contrações musculares, tal. Interessa-se pelos efeitos acústicos elementares que a audição apreende. Então ela estuda com base nesses órgãos, né? Base na orelha, né? No quanto a orelha afina ou desafina com o preenchimento de som, né? Aqui, ó. A nossa orelha, ela é assim, ó. Digamos que essa é a nossa orelha. E aí nessa entrada aqui, ó, a gente tem as contrações musculares. Então, a gente tem o som fino ou infrassom, o som médio ou som acústico, a frequência média, e a frequência máxima de sons que entram nessa orelha. E olha só, quando você entra com muitos sons, né, muitos sons emitidos no ambiente, vários sons, eles vão passar por esse filtro aqui, ó, essa porta X, e vão formar, ó, uma onda intermediadora. Então você tem vários para um. E esse um vai fazer vários também, dependendo da sua capacitância de emissor de partículas de fala, né? Depende da sua qualidade de fala harmônica. Isso é uma coisa que você só adquire treinando, né? Não adianta. Isso é você colocar os seus órgãos em contração para melhorar a emissão desse disposição de partículas em campo harmônico com base tanto no trabalho das escolhas de palavras que são intermediadas por elementos, letras que fazem rimas entre a utilização desses músculos, né? Então isso aqui é muito artístico. Vocês têm noção, mas às vezes a gente não valoriza tanto. É isso que nós temos, né, em capacidade pessoal, individual ou até mesmo coletiva. Fonologia estuda os fonemas das palavras.
Ou seja, então ela vai estudar os fonemas da palavra. Então, cada palavra você vai ter uma oração. Uma palavra é igual uma oração. Só que essa oração ela é formada por vários sons. Então, tá vendo a oração? Tudo que forma um vem de vários. Então, a gente sempre tem um sobre vários. A oração é um sobre vários, né? Vários sons. Então, uma palavra ela vem com vários sons. Fonologia. Então, esses vários sons que uma palavra produz tentam se acordarem em concordância oral e utilitária para gerar lógica em som acordado. Então, quem falou que se eu falar acordar para uma pessoa lá do Líbano, ela vai entender, ela vai conseguir gostar dessa palavra, ela vai falar assim: nossa, que palavra harmônica, que palavra bonita, ai, eu entendi. Não vai. Por quê? O acordo, o trabalho fonético, fonológico da língua do árabe, né? Do libanês é árabe, né? Do idioma árabe é outra. Então, se você falar acordar com ele, não vai funcionar logicamente como funciona para nós e até mesmo harmoniosamente, porque nós temos armaduras orgânicas para acreditar nesse impulso de som em roda de oração. Roda de oração. Em que roda de oração é essa? Vamos escrever, ó. Acordar, né? Então a gente tem uma roda, ó. Uma roda, um verbo. Vamos pegar essa roda e vamos quebrar ela para ver por dentro. Aqui, ó. Acordar. Então vamos lá. Acordar. Separamos em sílabas. Nós temos 3 sons fortes. Acordar. Acordar, né? Então a gente tem esses 3 sons fortes. Agora, se eu falar mais lento ainda, a gente vai então a gente consegue acordar. Então a gente começa a ver os sons se entranhando em seus efeitos se a gente fala devagarzinho nessa técnica de falar mais lento. Dar. Então, cada uma dessas letras fonologicamente ou fonologicamente conseguem dar para essa estrutura um grau harmônico diferente que, quando entranhadas, conseguem servir à lógica da informação. Olha que interessante, cara. Isso aqui é uma injeção intuitiva pela organização lógica e estrutural do nosso idioma frente à atitude dicionária, né? Denotativa, né? Por quê? Porque acordar nos faz denotar uma imagem muito aderida a essa nota. A gente lembra de alguém levantando de uma cama.
Então a gente tem uma cena para uma palavra. Ao planeta, cena para uma palavra, né? Nós estamos no planeta, cena para uma palavra, né? Dicionário. Então isso é louco demais. Se você pensar lento, se você se apoiar em estruturas seguras para alentoar-se sobre essa reflexão e conseguir cumprimentar os seus antepassados que, a partir de muita devagarosidade, conseguiram encontrar caminhos para poderem ser rápidos como hoje nós o somos, né? Então, se hoje a gente fala rápido, tem muitos textos, muitas rimas, consegue entender muito, tem uma análise de processo progressiva muito rápido, a gente tem muita facilidade com a utilização da oralidade no sentido de solar de forma, digamos que intuitivamente, né? Sem nenhuma coisa, né? A gente começa a solar intuitivamente, por causa disso, né? Por causa de todo essa engenharia por trás dos homens em suas buscas por melhorar a comunicação, até mesmo para terem o que fazer, né? No sentido comercial das poses, né? Para você ter um detalhe do que eu estou falando, se você conseguir ver isso, você vai ver que os contrastes entre pessoas e riquezas, a riqueza dos povos, é uma analogia à riqueza de conhecimentos, né? Então a pessoa ela acumula bens materiais para fazer uma imagem daquilo que ela dispõe dentro de si, né? É um efeito cumulativo de conhecimento. Só que quem tem muito conhecimento, ele diz não depender disso, porque ele, de certa forma, consegue acordar os seus estímulos para a simplicidade, né, da carga. E isso é muito legal, cara, muito doido. Bom, então vamos lá. Nessa represa da linguagem, né, no sentido da organização dessa linha que une a esse núcleo de particularidade para esse caminho, o que acontece? A gente vai ter elementos que fazem parte, por exemplo, a tonicidade. Tonicidade para nós ajuda a gente a classificar uma estrutura fonologicamente e foneticamente e fonologicamente. Por quê? Porque dentro da lógica dessa palavra tem o impulso. Então a lógica imagina por transdução do impulso preso nessa palavra, do impulso empresarial, né? Então dessa digamos substância, não, dessa entidade aqui, dessa construção, no sentido material, né? No sentido sólido, digamos assim, da solidificação dessa lógica sobre o impulso transmitido. Então a gente tem a fonética entrando aí.
o exercício da energia dentro desse impulso. E a lógica é elevar, né, essa palavra a uma semente comercial, uma semente denotativa, uma semente de cena, por exemplo, dependendo da palavra verbo ou substantivo. Então, tonicidade vai ser aquilo que está dentro dessa estrutura, aquilo que fica dentro dessa estrutura, mas que quando a gente fala, foneticamente falando, ela tem um contraste diferente. Então a gente tem um contraste fonético, um contraste, digamos assim, contraste é para imagem, né? Contraste fonético. Mas eu utilizo aqui, ó, como analogia para a imagem, né? Um contraste fonético diferente no sentido do tom, fonético no sentido do tom expressivo. Então, ao ler essa estrutura, ao transduzir sinal a essa estrutura, vai ter uma parte dessa estrutura que contém um impulso maior, né? Um morro, né? Um morro maior. Digamos que a onda ela é assim. Então, existe uma parte que tem um morro maior, que tem um tom maior. E essa é a tonicidade. Vamos ver aqui, ó, como que diz sobre tonicidade aqui, ó. Qualidade, estado ou condição de tônico. Estado em que os tecidos orgânicos revelam energia ou vigor. Então, tônico, ele é um lado que em progressão, ele é um lado que tem certa energia superior, né? Então, digamos assim. Então, digamos que aqui é a palavra tônica, né? Vamos pegar, por exemplo, a palavra eminente, né? Vamos separar ela. Eminente. Quando você fala eminente, aonde que tem na fon, né, no lado som, no fon, eminente, uma variação mais um contraste fonético, uma variação de tom mais expressiva. Não é no nente, eminente. Eminente é como se fosse assim, ó, eminente, sabe? Então aqui tem um contraste superior entre as cordas em vibração de fonoética, né? Então é aí que mora a tonicidade. É assim que a gente busca conhecer a tonicidade da palavra, separando ela em graus de fluxo de ondas, né? Então aqui a gente viu na sílaba. E a sílaba, ela é um recurso de união de letras que formam um acordo mais sonoro, digamos assim, sonoro em unidade. Por exemplo, a gente tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E dessas notas, né, essas são os arcos
sonoros. Só que quando a gente constrói, digamos que a gente emparela a nota com moduladores, digamos que a gente chama isso de obstáculos entre notas, ou seja, consoantes entre vogais, a gente consegue construir notas de notas. Então, a gente consegue decair ou aumentar a atividade de uma nota sobre auxílio de obstáculos em razão dessa prática silábica. Olha só o E entre o N aqui nessa estrutura de linguagem. Eminente. Nente. É como se a gente pegasse a onda M e fizesse o N, pá, ne. Só que a gente contesse o NEM. E aí, quando a gente bateu o NEM entre N's, né? O NE, que for, nasceu o E. Nasceu uma escala aqui, né? Só que a gente rapidamente colocou uma contenção entre o E, NEM. A gente freou rápido. O que aconteceu com o som? É a mesma coisa quando a gente freia um embalo rápido. A gente está dentro de um veículo, tá lá em tanta velocidade, só que a gente tem que frear muito rápido. O que acontece? O carro freia, mas o som aumenta, o som vai para frente. Então, geralmente a tonicidade ela é um efeito causado pelo freio de partículas sem desaceleramento previsto pela partícula em anunciação de escalas de letras. Perfeito? Então é como se a gente estivesse dirigindo aqui, ó, o eminente só que aqui, ó, ele abriu uma velocidade nem e freou logo, né? Com ela. Nem te pá. Então tem essas questões. Como que chama esse movimento em física? Já que a gente já viu que a fonética e fonologia, quer ver, ó? Ela aqui, ó, analisa sons, relações, forma, consoante, vogais, utiliza métodos das ciências físicas e biológicas. Agora presta atenção aqui, ó. Frenagem rápida de um móvel, de um automóvel. Vamos ver se a gente tem imagem. Corpo arremessado. Vamos ver se a gente tem esse impulso, né? Difícil aqui. Frenagem rápida de um móvel. Corpo arremessado após freagem brusca. Animação. Ver se a gente tem carro. Aí, ó, consegui as animaçõezinhas. Eu gosto dessas animações porque não mostra a nós seres humanos, animais humanos, né, digamos assim. E aí não gera aquela coisa. Então vamos lá, ó. O carro freia, mas o ser humano ele
ele continua em velocidade escalar como veículo, do veículo que o veículo estava, já que o carro, a pessoa estava no veículo. Quem freou aqui foi o veículo e não o carro. Então acontece nisso, na hora da fala, cada letra se torna um veículo até que ela consiga se unir em unissonidade com a outra letra subsequente, né? Se por isso que tem um tempo da fala para gerar o unissom, né? Ou seja, o que é unissom? É a onda se movimentando em conjunto. Quando a gente quebra esse conjunto, a gente tem um efeito de desconjunção, que é o móvel parar e a pessoa continuar andando, ou a onda sonora produzida pela fala, por exemplo, eminente da tônica. Então essa é a imagem da tônica. Não é à toa que a tônica, ela representa para nós até mesmo um acento, o acento tônico. Beleza? Então aqui a gente já chavou um conhecimento. Aqui, ó. Tonicidade, ortografia e acentuação gráfica. Ortografia e acentuação gráfica. Tem outro, aqui já tem outra parte da grafia que é muito bonita, diga-se de passagem, porém as pessoas em utilidade biológica para a disposição de aprender essa beleza se encontram de certa forma exaustas, cansadas, sem graças, não veem a graça que é a beleza dos acentos. Por quê? Porque o acento ele consegue diferenciar um grau íntimo. Então é aquilo que permite nós, seres humanos, sermos iguais como seres em raça, né, a raça humana, mas sermos diferentes devido às nossas acentuações, no sentido de escolhas em vida. Então, acentuações, de certa forma, são escolhas das expressões. Só que algumas palavras escolheram, fizeram essas escolhas, são escolhidas por isso, para quê? Para conseguirmos construir em palavras iguais a diferenciação por acento, né? Por exemplo, digamos que a gente tem o ão e o ão, né? Então, no final de algumas palavras, a gente consegue mudar o M para o O tio, A O tio, né? O tio no A. Então, existem essas coisas. E isso são coisas que quem consegue preservar mesmo é um estudante e alguém que é apaixonado por ortografia e que, mesmo não tendo fama para poder revelar essa paixão, consegue construir no seu interior esse raciocínio por ser faminto em escalar esses poderes dos seres humanos em reconhecimento dessas técnicas de fonologia. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver. Ortografia e acentuação gráfica. Então a gente já viu que
a tonicidade ela pode ser representada por por um efeito de onda. Então imagine quantos efeitos de ondas não são representados por acentos, né? Ortografia e acentuação gráfica. Ortografia é o conjunto de regras que determinam a escrita correta de uma língua, enquanto a acentuação gráfica é o conjunto de regras que determinam o uso dos acentos ortográficos. Então, o que a gente tem aqui, são regras. Regras são, de certa forma, estruturas que permitem a existência de lógicas, né, a existência de ações de fontes consideradas notáveis, ou seja, encaixáveis. Então é como se você tivesse uma porta para o paraíso, né? Então essa porta vai ser, por exemplo, você venceu. Só que essa porta ela tem um quadradinho aqui, E esse quadradinho ele precisa de você, para entrar por essa porta, você precisa de ter um quadradinho. Você tem esse quadradinho? Vamos ver se você tem esse quadradinho. Vamos lá, Você tem esse quadradinho? Olha só. Você tem esse quadradinho. Só que você precisa de controlar esse quadradinho. Ou seja, essa fonte de movimento coordenado. Então a gente tem uma coordenação por essa fonte de quadrado sobre plano. Que plano a gente está falando? O plano de passar pela porta, de certa forma, de vencer na vida. Então você tem esse quadradinho sim aqui, Olha o quadradinho. Não é mesmo? Só que se a gente for mais a fundo, a gente encontra vários quadrados aqui, Olha só que legal. Por quê? Porque a gente consegue ligar pontos. Tá vendo? A gente começa a ligar pontos aqui, E a gente gera dessa ligação um quadrado específico, também chamado de quadrado específico, também chamado de chave, de certa forma, né? Tô brincando, de chave, de resposta, de lógica, né? De quadra de esporte, de certa forma, ou de sensações. Vamos dizer que a gente tem sensações. E o que a gente carrega de uma harmonia em sensação são os pedaços que ela nos permite carregar, pedaços de sensações. Por isso, quem está em harmonia tenta picaretar essa harmonia para sair carregando pedaços desse brilho, dessas sensações para casa.
para caso ele precise lembrar dessas sensações. Então a ortografia, ela vai para nós nos mostrar quais são esses quadradinhos nessa nossa associação de quadrados para o bem, para a harmonia do conhecimento de todos sobre a arte da ciência de rodar-nos em comunidade, não é mesmo? Então, é basicamente isso. A ortografia é o conjunto de regras que determina a escrita correta de uma linguagem. Então, a ortografia, ela vai definir para nós, são as regras que definem a escrita correta. Eu sei que você ama escrever, que você ama o poder de escrever do jeito que você fala, porque você se sente ourador, ou seja, produtor de ouro, porque você consegue muito bem, com todo o poder que você tem, escrever aquilo que você fala, porque você é um ótimo instrumentista, você é um ótimo sensitivador. Você gosta de se manter sentindo. Eu sei que se eu te der um papel, uma caneta e falar aí, ó, utiliza para escrever o seu amor, né? Escreve algo para o seu amor, desenha algo para o seu amor, desenha algo que é valioso, e você vai fazer isso e vai perpetuar isso e vai amar isso. Por quê? Porque você vai produzir dentro da sua estação sensitiva uma relação com os seus sensores sobre algo em comum que diz trazer para eles energia, vontade, relação, que desconstrói você sobre esse ponto, e você começa a se ver no espelho da alma carregado por esse ponto. Eu sei. Quando eu era mais novo, eu ia para a escola e parecia que eu era muito inteligente, porque a professora ela fazia lá o ditado. E quando todo mundo estava copiando, eu já tinha escrito tudo. Mas como que eu escrevia? Eu escrevia sentindo. Eu escrevia com muito prazer. E eu às vezes escrevia com muito prazer. E às vezes esse prazer ele acabava e eu buscava em outra fonte o prazer. Então eu era um caçador de fonte de prazer. E aí, vai dizer que só eu sou um caçador nessa modernidade? Não, todos nós estamos caçando fontes de prazer, fontes de nos ver no espelho de sólidos, de solidariedade, fonte de nos ver recarregando nossos sentimentos para com a vida, para darmos significados na nossa vida. Existem coisas que já dão por natureza complexa já há muitos anos, por exemplo, a religião, o comércio, as receitas, as indústrias, elas já dão recargas de prazeres por instalação e repetição. A própria agricultura em sua área prima, né, em sua primordialidade, ela é uma fonte de recarga de prazer. Então nós na selva, se vivêssemos lá, nós estaríamos a todo tempo dispostos a caçar fontes de prazeres na selva.
E era assim que eu escrevia o ditado da professora. Só que eu escrevia com o meu sentido, né? Eu escrevia sentindo. Eu não escrevia da forma partiturada. Partiturada. Ou seja, da forma gramaticada. De certa forma, estruturada. Eu escrevia sobre luz do impulso que ela me dava, né? O ditado. E aí eu errava. Eu errava quase tudo. Tudo. Fazia tudo errado. A minha folha era uma fonte de caneta vermelha. Eu me lembro, né? A professora me dava o meu caderno, depois da correção, balançava a cabeça assim. Você tá precisando ler mais. E eu lá super achando que eu tava super divertido, super prazeroso, super em pé, né? Todo excitadão, jovem excitado, cheio de achismos e com uma folha cheia de vermelho. E logo eu murchava tudo. Eu ia e abaixava a cabeça e falava assim, porra, eu achando que eu sabia escrever. Só que eu sabia sentir. Não escrever da forma ortográfica. Então eu ainda sou, né? Eu não sou muito apegado a essa forma ortográfica, não, porque ela gera doenças sistemáticas nas pessoas. As pessoas elas sistematizam o organismo com base nessa autoridade ortográfica. Então a gente consegue ver muitos nervos em delegação de correções por conta dessa usúria, né? Desse manifesto artístico no sentido da tecnologia, da comunicação. Então tá, é isso. Ortografia, como que você melhora a ortografia? Você tem que ler. E ler é diferente de fazer uma corrida na pista de livros, né? O que é corrida na pista de livros? Você pega o livro e de repente você tá lá correndo. Quando pensa que não, você já correu uns 10 quilômetros aqui. Aí você chegou no final da corrida e você fala assim, aquele caminho bonito, né? Caminho bonito. Estou cansado. Né? E aí, o seu prazer é enérgico. Você tem um prazer enérgico. Corri e tal, tô cansado, meu cérebro tá exausto. Paisagens bonitas, né? E aí você fez mais uma corrida na pista de livros. Ler é diferente. Ler é diferente. Para você melhorar na ortografia, você precisa de ler acentuadamente. O que é ler acentuadamente? É respeitar os semáforos, os acentos. É você respeitar as escalas. O que é ler, então, para melhorar a ortografia? Ler para melhorar a ortografia é ler frase por frase, até conseguir chegar num parágrafo e desse parágrafo você ter um sentido. Entendeu? E aí você vai colecionando sentidos para investigar se o sentido de uma frase
É semelhante ao da outro, compete ao outro ou é diferente ao outro no sentido de um atacar o outro, né? Então você vai fazendo blocos de frases que contêm sentidos e desses sentidos você faz as investigações sentidológicas para chegar no final da leitura e falar assim: eu entendi a variação organizada dos argumentos tratados para a conclusão da relação dos pontos de vista do autor, né, dos pontos tratados, né, na escrita dos pontos, das questões, dos sentidos tratados nos parágrafos, por exemplo. Então, tá vendo? Não é difícil, é um processo sistêmico, de certa forma, industrial. Não é um adjetivo negativo. É uma questão que é sistêmico. É que você faz por etapas. E só assim você consegue tentar criar uma indústria de relação com livros para você ter matéria e consciência de escrita para poder compreender e se relacionar intimamente com as regras de ortografia para se tornar um bom escritor, um bom leitor, alguém que gerencia a arte de movimentar letras em palavras e em sentidos, digamos assim, e até mesmo se tornar um ótimo vendedor. Perfeito? Então, beleza. E o que é a acentuação gráfica? Né? A acentuação gráfica. A acentuação gráfica é, de certa forma, aquilo que vai permitir você a ver, né? A imaginar. A acentuação gráfica te dá o luxo de imaginar no tempo do autor / escritor, né? / informante. Então, digamos que o informante é o cara que desenha toda a cena, todo o sentido. Só que você, ao ler, você precisa de montar o quebra-cabeça desse autor. Só que digamos que os acentos gráficos, eles são as orientações / manual de montagem. Se você seguir esse manual de montagem, você vai ter a vantagem de chegar próximo a imaginar, a ver como o autor vê o seu texto. E você vai sair dali positivo ou negativo, mas você vai sair dali de certa forma saudável para esse encontro com a leitura, para esse encontro com um autor, né? A partir disso você consegue entender, né? Só que você estudar acento gráfico é você ir mais fundo, né? É você conseguir delinear o papel de um acento, né, na utilização de uma oração, de uma frase, né? É você conseguir conciliar
consubstancialmente ter o peso colinérgico desses pontos e se armar cada vez mais para descompreender a contração disposta deles na escrita, né? Porque isso é qualidade de leitura, qualidade de imaginação sobre leitura. Qualidade de imaginação sobre leitura. E eu afirmo com convicção que a maioria das pessoas lê correndo. Nós vivemos numa época que a gente não tem um incentivo, de certa forma, para você fazer coisas devagar, né? Por quê? Porque a gente vive num fluxo eminentemente rápido, no sentido midiático das relações de vidas, né? A gente cumprimenta rápido, a gente manda mensagem rápido, a gente faz compras rápidos, a gente paga contas rápidos, e aí a gente precisa de criar um condomínio fechado para ver o tempo passar da maneira distante desses efeitos midiáticos de pressa, que são territórios industriais. Eu não falei que a leitura é um processo industrial do organismo, sobre a relação com os textos? Em alguns pontos de analogia você consegue incrementar isso a partir da relação orgânica com a leitura. Então, se eu falei isso é porque realmente você tem essa relação. E se você está lendo e várias coisas estão acontecendo ao seu redor e você não tem qualidade orgânica de descontrair mais para a leitura do que para o seu redor, você vai se ver com dificuldades orgânicas, fisiológicas, para atender a relação dessa leitura. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa qualidade, conseguem ler competindo com outras sensações, né? Mas de fato tem pessoas que vão ler, só que o cérebro dela tá em privado, esperando o telefone tocar, algo acontecer, porque estão viciadas nos acontecimentos rápidos, né? Então, de certa forma, eu afirmo mais uma vez com convicção que as pessoas hoje em dia elas têm dificuldade para ler, elas têm facilidade para correr na pista de leitura. Agora, são poucos, eu afirmo, são poucos, e não é culpa das pessoas, né? A culpa ela é muito relativa, muito subjetiva. Mas são poucos que conseguem realmente se relacionar com a leitura, ler, né? A partir das condições ortográficas, né? Principalmente da utilização desses envolvedores aqui, ó, que são os acentos, né? E por fim a gente tem a crase. A crase. O que é crase? Crase, contração da preposição a com o artigo a. Então você tem uma preposição que soma a um artigo. Dois orientadores da fonologia, digamos assim. São dois orientadores fonológicos
que produzem um arco de união, ou seja, um acordo fonético. Para quê? Para conseguir manter a transdução de sinal sobre a utilização dessa nota aqui, o A. Então a crase ele vai ser o acento que emana essa uniação dessa preposição e artigo. Aqui, ó. Então você não vai falar a, você vai falar a. Você vai abrir um pouco a. Então você vai fazer alguma coisa assim, ó. É como se você falasse um A com uma sombrinha do A, né? Você não vai falar só o A, porque essa sombrinha aqui, até mesmo na sonoridade, representa a contração da preposição a mais o artigo a. Mais o artigo, então é a contração. Perfeito? Então aqui é um fenômeno linguístico que é utilizado para eventuais informações onde a construção frasal precisa, né? Na gramática grega, a fusão ou contração de duas vogais, uma final e a outra inicial, em palavras unidas pelo sentido e que é indicada na escrita pelo Cronis. Vamos ver aqui, ó. Frases com crase. Vamos à praia. Vamos praia. Vamos à praia. Vamos para a praia. Vamos à praia. À praia. Fui às compras ontem. Fui compras ontem. Às compras ontem. Fui. Fui às compras ontem. Devo tudo àquela. Fui às compras ontem. Então toda a crase, em toda frase que utiliza a crase, você consegue descontrair a mãe aí, ó. Você faz o processo reverso. Descontrai a crase para ver sua função. Vamos lá? Vamos pegar uma frase aqui, ó. Fui às compras ontem. Fui às compras ontem. Fui às compras. Então, fui às compras ontem. Então, tá vendo, ó? Fui às compras ontem. Fui às compras ontem. Fui às compras ontem. Então, aqui já fluiu melhor. Né? Por quê? Porque você precisou de um sinal, de um afastamento desse fluxo em consonância a, da utilização do a, para engrenar um efeito tanto sonórico quanto escrito, né? Lógico, para melhorar a influência dessa informação, para até mesmo conduzir o leitor a uma boa informação. Porque se você falar fui às compras ontem, fui às compras ontem, então você fui às compras ontem, e aí você pega esse a que você utilizou para esse espaçamento, para esse contraste, e você já constrói aqui, ó, fui. E aí você vai dizer a mesma coisa. As
compras ontem. Então você admite o A que apareceria aqui como isso, né? A contração do A. É como se você pegasse uma mola e você fizesse assim, ó, né? Você pegou a mola e você desenvolveu a acentuação. Aqui, ó. A crase. Tá vendo? As compras. Olha o ritmo crase. As compras. E aí fica exercício para você. Sempre quando você encontrar uma crasinha, você diz a ela que ela é uma gracinha e sai com ela fazendo a descontrair. Você dá o ar da graça para ela. Vamos a Porto Alegre. Vamos a Porto Alegre. Vai à tarde. Vai à tarde. Está à vista. Está à vista. Está à vista. Está à vista. Tem algumas que são difíceis de prover, né? Essa função mais consentida, né? Com a gravitação da qual ela une, né? Palavras. Mas é isso aí, né? O português ele faz esses sentidos e ele tem esses aspectos que são desafiadores, porém são motivacionais para continuar o exercício dessa prática, né? Até porque se fosse muito fácil, eu acredito que ninguém, né, iria gostar, né? As coisas que são boas geralmente são desafiadoras a níveis escalares, a níveis redondos, digamos assim, a níveis de pontos infinitos. Infinitos contrações, digamos assim. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!